Bom, pessoal, o projeto aqui é o de embutir o relé na caixa de interruptores, controlado por um ESP8266. Esse aqui é o modelo 01, que tem 2 I/Os e é o suficiente para controlar os 2 relés. O pino do ESP8266 não é o suficiente para fazer o acionamento do relé, porque ele fornece só 16 mA. Aqui, para acionar esse relé, o mínimo é de 25 mA. A alimentação será feita externamente, não será tirado do ESP8266 a tensão para alimentar esse relé, obviamente, porque o ESP é 3.3 e o relé é 5 volts. Então, no caso, eu estou usando aqui essa fonte, que era uma fonte carregador USB. Abri e tirei o circuito de dentro. O circuito é esse aqui. Essa é a fonte que vai embutida na tomada. Aqui vai a tensão. Onde estão os meus... Esqueci o nome do dedo. Então temos isso, o relé e o ESP. Também vamos fazer derivação. Esse daqui é um derivador esses são os derivadores que eu uso na minha casa, que são Dersen. Não é propaganda não. Eu vou explicar em detalhes no momento certo, quando for implementar. Eu vou explicar por que eu uso esse aqui. Tem outros modelos deles, claro, né? Esse Sindal. E esse derivador aqui para dividir para lâmpadas e tomadas. Também a alimentação do ESP, aqui são os fios. Deixa eu tentar mostrar esses fios aqui em cima. São os fios dos interruptores. E esses fios aqui embaixo é onde eu vou derivar a tensão para alimentar a fonte. Eu poderia entrar aqui pelo conduíte e pegar diretamente na tomada lá embaixo, puxar um fio da fonte internamente. Mas eu quero fazer embutido para poder mostrar para vocês como seria no caso de você não ter uma tomada tão próxima, o caminho não ser tão curto. Então eu vou mostrar como fazer a derivação na tensão. Na fonte será necessário o fio aqui para ligar na tensão de 110V, 127V. Para alimentar o ESP e o relé, nós vamos tirar a alimentação daqui. No caso eu vou utilizar o 5V e o ground da porta USB diretamente. Agora eu vou derivar, vou chegar mais próximo para mostrar. Agora eu vou derivar a tensão para alimentar o ESP8266 e o relé. E eu vou pegar daqui, desses 3 fios aqui, que estão indo para a tomada. Como eu vou fazer essa derivação? A melhor maneira é utilizando esse tipo ou esse tipo de adaptador. E por que exatamente esse modelo? Eu gosto desse aqui, que é o Dersen. Ele é bom porque comprovadamente é o primeiro modelo nacional que atende a todas as normas da NBR. Por incrível que pareça, os outros não atendem. Eu tenho aqui ele desmontado para mostrar. Eu vou mostrar esse aqui desmontado.
para tentar entender melhor o que acontece. Tá vendo aqui a emenda? Olha só como ele fica certinho, paralelo, toda a malha, e ela não é esmagada. Aquele sindal que você encontra na casa de ferragens, que é um plástico transparente com parafusinho, aquele lá ele esmaga o cabo, ele esmaga a malha, ele costuma cortar esses fios aqui. Então, principalmente em lugares que consomem muita corrente, como chuveiro, não é indicada a utilização daquele, de forma alguma é indicada a utilização daquele conector, ele é muito ruim. Mas principalmente em chuveiro, porque aquilo lá gera o efeito Joule. O que seria o quê? Você tem uma determinada corrente e aquela energia que não for consumida se transforma em calor. Então, se você chega com uma determinada tensão em corrente aqui e aí encontra um gargalo, o que vai acontecer? Aquela energia excedente tem que ser dissipada, ela vai se transformar em calor. E é onde acontece o derretimento dos conectores, o derretimento da capa do cabo, que é um perigo principalmente em chuveiros. E esse conector ele é bárbaro, porque ele tem uma precisão na pressão. Se você olhar o lado de dentro aqui dele, ele tem inclusive uma rampa que é para não escapar o cabo. Quando você puxar, ele não vai escapar de forma alguma, porque além de ele estar sobre essa pressão vertical, ele tem esse deslocamento horizontal que não permite que cabos mais grossos como esse de 6 mm aqui sejam deslocados, o que não dependeria de muita força no caso daquele sindal tradicional que você conhece. E aí no acoplamento ele fica assim. A outra vantagem desse, olha só uma emenda desse em paralelo, tá vendo? Isso aqui poderia ser no caso um derivador. Você derivando a tensão dele aqui na emenda, ou simplesmente emenda igual a do chuveiro. Olha só como ele fica em paralelo. Aqui você não tem perda de energia, né? Não tem fuga de energia. Com isso, comprovadamente, lá no post você pode ver que eu estou disponibilizando documentos. Você vai economizar de 20 a 60% de energia na sua conta de luz utilizando esse tipo de conector. Então você vai fazer um projeto de domótica na casa de alguém, deixa a pessoa feliz, mexa em todas as caixas da casa da pessoa, troque tudo, porque você vai pôr um projeto que vai consumir energia e no final a pessoa vai gastar menos do que antes de você implementar o projeto. Imagina se o seu cliente não vai ficar feliz. Olha esse daqui, fio rígido e o fio flexível. Olha a malha bem presa, né? Muito bem presa, e olha o fio rígido. Então ele se adapta a qualquer tipo de fio. E por que eu estou falando disso? Se você ler lá no post, eu estou deixando muito bem detalhado. É fundamental que você tome muito cuidado com a energia alternada, com corrente alternada. E você vai mexer com energia na casa de alguém, projeto de domótica. E se der um problema, mesmo que não seja culpa sua, você vai ser responsabilizado. Então isso aqui é um álibi para você. Nesse caso aqui da tomada tem outro tipo de... Nessa derivação tem um outro tipo de derivador, que é esse aqui. Bem prático, muito prático. Você coloca ele sobre o fio, coloca o fio de derivação, deixa eu tentar aproximar ele também, né? Um é o fio passante, o outro é o fio de derivação. Aí você vem, dobra a capinha por cima, prende com o alicate, essa lâmina vai guilhotinar o fio, só que não vai amputar. Só que aqui você não escapa do efeito Joule. A vantagem aqui é exclusivamente que você não vai usar fita isolante, não vai cortar fio, não vai fazer emenda. E aqui é só uma demonstração do funcionamento de todo esse circuito antes de embuti-lo na tomada, porque com o espelho cego não será possível ver nada. Esse é o circuito todo. Obrigado por assistir e assine o nosso canal.